Bom dia Instagram, bom dia Facebook. Ajeitar aqui a nossa câmera, pôr o nosso convite nos grupos. Esperar também enquanto o Instagram convida o povo. Ai meu Deus, cadê o negócio? Vamos pôr lá nos nossos grupos. Maravilha. Já podemos começar com a nossa leitura de hoje. Já está todo mundo avisado, já está tudo informado da nossa live que está começando já. Portanto, sem mais delongas, vamos dar seguimento aqui à nossa leitura. Bom dia marido, bom dia quem está aqui no Instagram, bom dia quem está aqui no Facebook. Ponham aí as suas reações, seus corações para esse vídeo chegar a mais pessoas. A gente vai dar seguimento aqui à leitura do nosso livro Torne-se um Profissional, também do Steven Pressfield, ainda na mesma temática da resistência, dos nossos bloqueios internos, né, que se manifestam toda vez que nós estamos a fazer algo importante para a nossa alma, para a nossa vida. No capítulo de hoje, a gente vai ver, desculpa, um capítulo chamado Meu Primeiro Herói. A gente ainda tá bem no comecinho do livro. Já falamos sobre o momento em que o nosso autor ficou hospedado numa clínica de recuperação de doentes psiquiátricos, hospedado mesmo, não estava lá internado, era uma pensão, né, de recuperação. Vimos também a trajetória dele, um pouco da trajetória, vimos o prefácio e agora estamos aqui nesse capítulo Meu Primeiro Herói. Um gato ruivo costumava aparecer às vezes quando eu morava naquela casa do interior. Ele então comprou uma casinha, alugou uma casinha depois que ele estava nessa pensão de loucos. Ele alugou uma casinha para morar e para iniciar o trabalho dele, a jornada dele. Ele teve um sonho
enquanto ele estava hospedado lá na clínica, teve um sonho e acordou desse sonho assim, tendo um insight, e foi e alugou essa casa. E ele está falando aqui dessa casa. Um gato ruivo costumava aparecer às vezes quando eu morava naquela casa do interior. Era um velho bichano sofrido que vivia no mato. À noite, quando eu estava em casa, eu preparava a minha comida e uma pequena fogueira no quintal. O gato se materializava e se sentava à minha frente enquanto eu comia. Não pegava os pedaços de carne que eu lhe atirava de vez em quando. Não era bicho de estimação de ninguém. A geografia das nossas refeições era que eu me sentava em um degrau de cimento na parte de trás da casa. A fogueira crepitava à minha frente, em um círculo de pedras, sobre um pedaço de gramado. A mata começava a uns 3 metros dali. O gato ruivo se sentava na orla da mata e ficava me olhando. Não se deitava. Permanecia sentado diante de mim, com as grandes patas dianteiras sob o corpo. O gato me fitava com expressão, ao mesmo tempo, de condescendência e de desdém. Não havia dúvida para nós sobre qual dos dois era o ser superior ou que possuía autocontrole e autossoberania. Muito provavelmente o gato. Não havia dúvida sobre qual de nós podia se cuidar e não precisava de ninguém. O gato me olhava como se tentasse decidir se iria ou não me dar uma surra. Eu admirava aquele gato ruivo, que se tornou modelo para mim. Eu queria ser como ele. Sentia sua falta quando ele não aparecia. Sua presença era, para mim, um bom agouro e sinal de que talvez eu estivesse num bom caminho. A gente comentou ontem sobre as sincronicidades, né? Quando a gente começa a dar o passo na direção dessa nossa realização, do nosso compromisso, né? Vou falar em direção ao compromisso porque, como a gente viu também, tanto no livro anterior como nos capítulos anteriores, o fruto do nosso trabalho não nos pertence, né? Mas sim o nosso trabalho diário. Portanto, a gente viu que quando a gente dá o passo, né? Quando a gente se implica e se envolve, as sincronicidades começam a aparecer. Bom dia, Sandra, minha amiga, bem-vinda. Então, quando a gente dá o passo e toma a decisão, né? Lembra que ontem a gente também falou que isso não é bem uma escolha, assim, do gênero, escolher entre azul e amarelo. É uma decisão, é mesmo uma... Ou a gente vai, ou a gente não vai. Mas não é que a gente ou vai pelo caminho A ou pelo caminho B, né? O caminho é um só, a gente sabe qual é e a gente decide ir ou resiste e permanece e fica onde está, né? Então a gente viu que quando a gente dá o passo, a vida começa a botar o chão, né? A gente viu isso também no primeiro livro. E as sincronicidades são eventos que começam a acontecer que parecem aparentemente até misteriosos ou grandes coincidências, né? Coincidências assim que acontecem com alguma frequência, mas que nos lembram desse compromisso que nós assumimos com a gente mesmo, né? Isso nos lembra desse compromisso. São as sincronicidades. Então aqui esse gatinho que aparece no momento em que o nosso autor finalmente dá o passo, né? Ele sai de um pensionato onde ele estava, que era de coincidências. Sim, Sandra. As coincidências são coincidências, déjà vu, são mensagens do nosso inconsciente, né? Que encontra. Lembra que a gente viu também no primeiro livro que a resistência ela se agarra a coisas da realidade para se comprovar. O nosso desejo, a nossa potência faz a mesma coisa, através das sincronicidades e também dos déjà vus e de outras coisas que acontecem. Mas a sincronicidade tem essa característica, a gente vê na realidade alguma coisa que acontece, algum objeto, alguma pessoa, escuta uma música, whatever. Alguma coisa que nos lembra daquilo, que nos conecta. E a gente às vezes fala assim, nossa, eu estava pensando nisso, acabei de ver isso, né? Esse tipo de coisa é muito comum quando a gente está focado, né? Quando a gente está envolvido
nesse compromisso que a gente assumiu conosco mesmo. Portanto, é bom a gente estar atento. E esse gatinho aqui que aparece para o nosso autor é um exemplo bacana disso. Por quê? Ele estava lá na casa que ele alugou para iniciar a jornada dele na escrita, né? Ele, enquanto escritor, estava ali sendo resistente em seguir o caminho dele. Então ele vai e aluga uma casa paupérrima, né? Bem jornada do herói mesmo. Ele vai para um lugar assim inóspito, mas que tem tudo que ele precisa, né? Tem um lugar para ele dormir, tem uma coisinha ali para ele comer e ele pode levar a máquina de escrever dele, né? Confirmação, ativação do sistema reticular. Ativação do sistema reticular eu desconheço. Depois você põe aí pra gente o que é, que eu não sei. E aí, nosso autor então dá esse passo, aluga essa casinha onde ele vai, que vai ser o retiro dele, basicamente, né? Ele trabalhava nessa altura como caminhoneiro, então mais estava fora de casa do que em casa, mas quando estava era uma espécie de retiro, né? Onde ele se concentrava. E aí, no que ele faz no que ele dá esse passo, a vida lhe responde com um gatinho, né? Ali perto, morava no meio do mato, começa a aparecer esse gatinho todo dia que ele tá preparando o jantar, as refeições dele. E o gato é um animal muito independente. Embora ele seja muito amoroso e conectado com os humanos que cuidam dele quando ele é um bicho de estimação, mas ele é um bicho muito independente, né? Os felinos são livres, são seres mais livres e que se cuidam com alguma facilidade. Então toda noite, né, que ele estava lá preparando a refeição dele, aparecia esse gatinho que lhe lembrava do quanto ele estava numa jornada, né? E ele chama esse gato de primeiro herói dele, primeiro herói que apareceu para ele, porque era um animal que lhe lembrava desse compromisso e dessa jornada muito pessoal, né? O gato também não é um bicho de bando, não é um bicho de simbiótico, né? Que precisa muito de outros bichos para viver. Quando as grávidas só veem outras grávidas e bebês, quando pensas comprar um carro de determinada marca e de repente só vê esse carro na rua. Ah, é ativação do cérebro para um determinado detalhe. Isso, exatamente. Eu não sabia que tinha esse nome, muito obrigada. Ativação reticular. É isso. A gente quer comprar um carro, só vê aquele carro. Ou a gente quer estudar uma coisa e começa a ver vários cursos. O algoritmo das redes sociais funciona lindamente com os anúncios, que eles escutam o que a gente fala e dali a pouco aparece. A gente pode chamar de sincronicidade e também de tecnologia. Há aqui um combinado de elementos. Mas pronto, então aqui voltando ao nosso gatinho, para ele, o gatinho foi essa confirmação, né? Que até ali não era conhecido ou importante, é trazer para a frente dos olhos um desejo ou projeto, ativação do sistema reticular. Reticular das retinas mesmo? É isso? Deve ser, né? Então traz para frente dos nossos olhos, né? O nosso inconsciente dá um jeito de destacar da realidade aquilo que é importante para a gente se lembrar do nosso compromisso. O algoritmo é uma réplica do sistema. Olha aí, gente, vivendo e aprendendo. Faz todo sentido mesmo, né? Que as inteligências artificiais tentam replicar o funcionamento do cérebro humano. Seguindo aqui na nossa leitura, a minha Smith Corona, que é a máquina de escrever do nosso autor. O que de fato estava acontecendo naquela casinha do interior? Resposta: eu estava me escondendo. Na traseira da minha van Chevy, sob pilhas de lixo e peças enferrujadas, ocultava-se minha velha máquina de escrever Smith Corona. Porque eu não a jogava fora, uma vez que eu não a usava. Medo e vergonha pairavam sobre mim e sobre a casa, tal como haviam pairado sobre cada palmo da casa de recuperação lá na cidade. Eu me sentia aterrorizado à ideia de me sentar diante daquela máquina e tentar escrever alguma coisa. Então, olha só o movimento do nosso artista, né? Ele era um escritor que não escrevia,
Portanto, estava lá na sua vida não vivida, não é? Aliás, estava lá na sua vida de mentira e a vida não vida estava assim: ei, você não vai escrever nada, não? Você não vai atender o seu chamado, não? E aí ele tinha muito medo de escrever. Então ele vai para uma casa no meio do mato, escondido de tudo e todos, mas está lá com a máquina dele velha e ele não pega ela para escrever, né? E com vergonha de mim mesmo por saber que estava aterrorizado, além de incapaz de agir. Minha ambição era escrever, no entanto, eu a sepultara tão fundo que ela só vinha à luz em sonhos ou quando me brotava alguma ideia. O que só acontecia em momentos inesperados, para logo desaparecer sem deixar traço. Né? Então a gente trazendo isso para a nossa vida. É raro, mas acontece muito. Né? A gente tem um sonho, um projeto, uma ideia, um desejo, um, uma iniciativa, né? Cuidar da saúde, etc. E a gente começa, né? Começa aqui. E aí a resistência logo faz o quê? Logo ela aparece e fala assim: ah, não vou permitir que você continue, não. Né? Eu tô gostando da gente aqui nesse mar de bosta. E aí a gente recua nesse projeto, né? A gente não escreve, a gente não se cuida, a gente não medita, a gente não pinta, a gente não dança, a gente não borda, a gente não faz isso que a nossa alma nos chamou, né? Então a gente sepulta, a gente guarda esses projetos, a gente deixa eles ali escondidos, né, perdidos. Mas a gente sempre deixa algo que nos lembra desse projeto. A gente sempre deixa algo que fica ali como a ativação do sistema reticular, como a Sandra nos disse, né? Algo que fica ali dizendo, olha, você tem isso aqui para fazer. Né? Por exemplo, a gente quer fazer um exercício físico. Tem a mensalidade do ginásio, que né, debita do cartão ou da conta. Ou então roupas que a gente comprou para treinar, ou enfim, bebida proteica que a gente comprou para compor a dieta junto com o exercício. Enfim, a gente tem elementos ao nosso redor que nos lembram desse compromisso, né? Só que a gente fica se escondendo desses elementos. A gente passa para um lado, passa para o outro, finge que não vê, né? A gente tem esse desejo, a gente tem esse impulso. Temos também a resistência que nos segura, né? Mas sempre fica ali algum elemento para nos lembrar disso. Né? Do mesmo jeito que a resistência é insistente, o nosso desejo também é insistente, é persistente. Tudo que eu estava fazendo em minha vida exterior era consequência e expressão daquele terror e daquela vergonha. Então, a nossa vida ela é muito reflexo do nosso estado interno, né? Da nossa mente, da qualidade dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Né? A forma como a nossa cabeça funciona, ela se reflete na vida prática, tangível, né? Naquilo que a gente pode observar da nossa vida. Então, o nosso autor aqui, aterrorizado pela possibilidade de finalmente fazer aquilo que a alma dele o chamava, ele então se esconde, vai para uma casa no meio do mato e leva dentro das tralhas dele a máquina dele de escrever. Ainda não está escrevendo, mas está lá a maquininha dele de escrever, toda enferrujada, toda no meio dos cacarecos todo, tá lá. Ele tá na jornada dele de atravessar essa vergonha, ao mesmo tempo uma vergonha de enfrentar e de escrever e uma vergonha de não estar envolvido, não estar implicado, não estar dedicado ao chamado da sua alma. Então é um bolo de vergonha, né? A pessoa fica ali toda tomada dessa vergonha, dessa dificuldade de se implicar no seu desejo, de se dedicar a isso que a alma dela lhe chama, e também a vergonha por não fazer. Então é ali é um conluio na cabeça da pessoa. Carreiras falsas. Às vezes, quando estamos aterrorizados,
a ideia de seguir a nossa verdadeira vocação, né, quando isso nos apavora, adotamos no lugar dela uma vocação falsa. Essa carreira falsa é uma metáfora para a nossa carreira real. A forma é semelhante, os contornos parecem os mesmos, mas uma carreira falsa não acarreta nenhum risco concreto. Então a pessoa permanece escondida. Se falharmos nela, as consequências não terão significado nenhum para nós. Você está seguindo uma carreira falsa? Está se doutorando em estudos elisabetanos porque tem medo de escrever as tragédias e comédias que pressente em você? Está fingindo levar uma vida de músico sem compor uma música? Está trabalhando para um inovador porque não quer correr o risco de ser você a inovar? Se está insatisfeito com a sua vida atual, tente descobrir para o que ela está servindo de metáfora, de disfarce. Essa metáfora vai lhe indicar o caminho para a sua verdadeira vocação. Essa ideia da carreira falsa é muito interessante, né? Às vezes tem aquele comentário que é até maldoso, que diz que quem ensina é quem não faz verdadeiramente. Então, por exemplo, professor de medicina não é bom médico. Né? Com os coaches, então, isso foi assim um boom, né? Quem é coach é porque não é bom naquilo que se propôs a fazer, aí vira coach daquilo, né? Isso virou assim o adágio, a ofensa favorita contra os coaches, né? Mas o quanto isso tem um fundo de verdade, por quê? A pessoa tem um chamado na vida dela, ela sente que o caminho dela é por ali. Né? Às vezes o caminho da pessoa é o coaching mesmo, tá? É a área do desenvolvimento humano. Mas a pessoa tem um chamado numa determinada área da vida, né? Um trabalho, que ela sabe que é o rolê dela. Mas ela tem tanto medo, tem tanta resistência, que ela faz um trabalho parecido. Né? A história de, por exemplo, da pessoa que queria muito ser psiquiatra. Mas aí, enfim, não passou em medicina, não estudou para medicina, não sei o que, aí vai para psicologia. Aí é aquele terapeuta que quer dar diagnóstico e remédio para todo mundo. Né? Só que aí não tem a caneta do ato médico. Bom dia, Dai, bem-vinda. Estamos aqui falando sobre carreiras falsas, carreiras que mascaram a nossa verdadeira vocação. Ou então uma pessoa que é. Vamos tentar pensar aqui. É motorista, tá bem? Mas o sonho da pessoa mesmo, a vocação dela era viajar pelo mundo, ok? Mas aí ela é motorista, que é o que dá, é o que ela consegue naquele momento, né? É o que o desejo dela, é o desejo que ela aguenta sustentar. Então, quando a gente está insatisfeito com a nossa vida, já sabemos que o coaching é a porta para coisas muito piores. Sim, tipo a pessoa se tornar psicanalista. Foi assim que eu comecei, gente. Foi assim que eu comecei. Lá na PNL, lá no coaching. E olha, aprendi muito, tá? Mas realmente o mercado ficou uma coisa um bocado esquisita. Essa área do coaching ficou assim um bocado estranha, não é? Mas isso porque acontece exatamente isso. Como é uma profissão de fácil acesso, né? Não há assim grandes requisitos. Não sei nem se eu posso dizer que é uma profissão, mas enfim, como é uma formação de fácil acesso, não há grandes requisitos anteriores para a pessoa tirar uma certificação. Ela facilmente serve como carreira metafórica. Por outro lado, né, olhando pelo bright side, ela é uma certificação de fácil acesso que, quando a pessoa tem dificuldade de criar um trabalho XPTO de desenvolvimento humano, da cabeça dela, do jeito que a pessoa quer, ela então encontra na certificação em coach uma autoridade. Olha, pronto, já estou certificada, agora eu sou isso. Na
na dificuldade de criar o seu próprio trabalho, né? A pessoa sente que ela tem ali um chamado de uma profissão que não é bem, não sabemos bem o que é. Aí ela vai e busca uma certificação. Ah, então agora eu sou isso. Só que se o chamado continuar, ou seja, se aquilo não resolver, digamos assim, é porque é uma carreira metafórica, é uma carreira falsa, né? Aquilo é uma máscara porque a pessoa realmente precisa fazer, para o caminho pro caminho profissional que ela realmente precisa seguir, né? Portanto, esse trabalho que a gente sente assim muita insatisfação provavelmente está servindo de máscara, de metáfora para a nossa verdadeira vocação. Isso é muito importante da gente estar atento, né? O que no nosso trabalho, se a gente sente que não está na nossa vocação, mas também não sabe qual é a nossa vocação, olhar para o nosso trabalho atual e pensar o que ele disfarça, o que ele disfarça. E então a gente começa a chegar nessa vocação. Minha carreira falsa, minha no caso do nosso ator, eu acho que a minha talvez tenha sido o direito, sinceramente. Tinha uma coisa a ver com a fala, tinha a ver com estudo. Não sei se o direito foi uma carreira falsa ou foi só uma outra carreira mesmo. Mas o coaching, com certeza. O coaching foi uma carreira falsa, assim. Tanto que eu ficava ali, não é isso bem ainda, não é isso. Tá acontecendo aqui, né? Minha carreira falsa, tive mais de uma, foi dirigir caminhões. No fim da casa dos 20 anos e início dos 30, eu dirigi caminhões para ganhar a vida. Percorri toda a costa leste dos Estados Unidos, a partir de Durham, na Carolina do Norte, e depois atravessei o país até a Califórnia, com base em Seaside. Levava aquilo a sério e estava firmemente decidido a ter uma vida de caminhoneiro. O que fazia era fugir da escrita. Dirigir caminhões era, para mim, a versão falsa de escrever, pois ser caminhoneiro equivalia, na minha imaginação, a ser forte e viril, o mesmo que pensava a respeito de ser escritor. Atividade interessante, eu nunca me aborrecia. Olha, isso aqui é um outro sinal, hein? A gente nunca se aborrece, assim, não tem risco, não se expõe, né? Aquilo ali não é verdadeiramente uma exposição. Era uma carreira da qual podia me orgulhar, uma ocupação que me parecia adequada. Dirigir caminhões era um trabalho honesto. Você trabalha por $1 e recebe $1. Meus colegas eram bons rapazes, rapazes direitos, como eu aspirava a ser. E era preciso coragem para ser caminhoneiro. Dirigir pelas montanhas à noite do oeste da Carolina e da Virgínia até a Virgínia Ocidental era um trabalho arriscado, com tantas subidas íngremes, descidas abruptas, curvas fechadas, a maioria mal iluminada e mal sinalizada. Tudo parecido com o caminho do herói, né? O caminho da nossa jornada de realização. Para ganhar velocidade para subir a próxima ladeira, era preciso pisar fundo e levar 30 toneladas de caminhão e carga morro acima o mais rápido possível. Tinha de fazer isso porque a inclinação diminuía a marcha e atrás vinha uma fila de outros caminhões com os motoristas xingando. E havia o romance da estrada. Eu gostava da estrada porque ela sempre nos leva a alguma parte. Nunca se fica num lugar só. Depois de entregar uma carga numa fábrica ou num armazém, eu podia jogar a conversa fora com os moradores locais. Eles estavam presos, eu estava livre. Em poucos minutos, eu saía da cidade e pegava de novo a estrada. Obviamente, eu estava me enganando. A estrada não me levava a lugar algum. Eu não escrevia, não enfrentava meus demônios. Contemplava a vida na tela de cinema do para-brisa da cabine, enquanto cada quilômetro percorrido só me distanciava cada vez mais do lugar onde eu precisava ir e daquilo que eu precisava me tornar.
Então, quantas vezes nós estamos nessas carreiras falsas, né? Quantas vezes a gente está se enganando, se distraindo do nosso caminho com um trabalho que parece ativar em nós essa vocação, né? Não é que o trabalho seja exatamente parecido, né? Ser caminhoneiro e escritor não é bem parecido, mas ativa no nosso autor aqui, pela narrativa dele, experiências semelhantes a que escrever ativaria, só que sem o risco. Claro que é uma profissão que envolve outros riscos, mas aquele risco que o aterroriza, né, que o deixa assim apavorado, meu Deus, eu vou me expor, vou expor a minha escrita, vou me expor à crítica, isso não acontecia com ele enquanto caminhoneiro, né? Ele simplesmente tinha que dirigir um caminhão e levar uma carga. Ele podia até se expor a outras críticas, mas não eram críticas à vocação dele, não eram críticas ao chamado dele. Então, eram críticas que não o iam afetar, não iam deitar ele abaixo, né? Quando a gente está no nosso chamado e recebe uma crítica, aquilo mexe com a pessoa, né? Se ela já tiver desenvolvido seu profissionalismo, talvez não mexa tanto, mas aquilo mexe. Enquanto a gente não está alinhadinho, uma crítica e também um elogio, o elogio nos deslumbra e a crítica nos abala. Às vezes nos deita abaixo. Por quê? A gente ainda está identificado demais com esse trabalho, nosso lado amador ainda está muito presente e aquilo nos dá um abanão. Se a gente está fazendo uma coisa que não nos diz nada, né, que é essa profissão falsa, essa carreira falsa, essa metáfora, a gente pode receber as críticas, elas podem incomodar um pouquinho, mas não é uma crítica ao nosso compromisso da alma, vamos dizer assim, né? Então, quando a pessoa tem um negócio, e aí geralmente quem tem um negócio, né, quem empreende, se identifica pra caramba com aquilo. Então, quando vem uma crítica ou um resultado que a pessoa não está muito satisfeita, aquilo deita a pessoa abaixo. É preciso resiliência e é preciso muito pragmatismo para a pessoa recomeçar, né? Retomar o caminho. Agora, se ela está numa carreira falsa, mesmo quando vem a crítica, aquilo não agride. Pode incomodar, mas não agride, né? Não é como quando a pessoa tem ali um projeto dela e aquilo corre mal e é tipo, chega a doer, né? A pessoa fica ali sofrida. 4 vivas a vida de amador. Antes de começar a desconstruir impiedosamente a vida de amador, vamos fazer uma pausa para reconhecer. A vida de amador é a nossa juventude. É a nossa jornada do herói. É o momento que a gente está dando cabeçada, que a gente está ali todo baralhado, fazendo um monte de merda. Ninguém nasce profissional. Você precisa cair para chegar ao fundo e às vezes a queda é uma grande aventura. Portanto, vamos dar um viva à cegueira e ao divórcio, ao emprego perdido, à autoestima perdida. Um viva à vida na rua, um viva aos anos de que não mais nos lembramos. Um viva aos maus amigos e às esposas tagarelas e a nós também, por termos culpa pelos dois. No fim das contas, tornar-se profissional. Não sei qual é o problema dele com esposas tagarelas, tá bem? Mas pronto. Tá aqui. Fica o meu descontentamento com essa frase. Bom dia, Olga, bem-vinda. Bom dia, bom dia. A Olga sempre conosco aqui no Facebook. No fim das contas, tornar-se profissional nada mais é do que crescer. O que são exatamente as carreiras falsas? O que é essa vida de amador? O que são vícios, obsessões, atividades protelatórias? Não tem problema nenhum com esposas tagarelas. Eu também acho, marido. Acho que não há problema algum com esposas tagarelas. Não sei por que esse gajo aqui tá falando que esposas tagarelas pertence à vida de amador. Isso aqui é o ressentimento dele, entendeu? Que a esposa dele devia ser tagarela.
E ele queria falar, queria escrever, botar a palavra dele no mundo e não punha, entendeu? Aí se incomodou com a esposa tagarela. Esse aqui que foi o seu problema, senhor Stephen Pressfield. Tá bem? Não venha cá com cenas sobre esposas tagarelas. Eu, hein? Pronto, já tá repreendido. Então ele se faz aqui essas perguntas, né? O que é a vida de amador? O que são vícios, obsessões, atividades protelatórias de adiamento? Como podemos aprender com tudo isso? Aproveitar tudo isso depois de renunciar à vida na rua e começar a viver a nossa vida real, né? Então é interessante pensar isso aqui, as nossas carreiras falsas, os períodos em que a gente está fazendo coisa que não tem nada a ver, entendeu? Que a gente se mete nos troços, assim, olha, uma confusão danada. Que a gente se envolve com pessoas que também não tem nada a ver, que não aportam valor, que não agregam, que não contribuem para o nosso chamado, né? A gente se envolve com grupos, com situações, né? Com ambientes que não contribuem para a nossa jornada, para a gente finalmente exercer o nosso chamado, né? Quem está em grupo de networking vai entender o que eu estou falando. Que às vezes a gente está num grupo e fica assim: será se é para eu estar aqui? Será se é para eu andar com essa gente, né? Então às vezes isso acontece, a gente se cerca de pessoas que combinam com a nossa vida de amadores. Só que quando a gente escuta o chamado, a gente vai precisar mudar de pessoas. A gente viu isso no capítulo anterior. Às vezes a gente precisa mudar de pessoas. É a carta da aliança no baralho cigano. Veio aqui na minha cabeça agora. Vai ter momentos em que a gente vai ter que mudar de pessoas, de ambiente, de envolvência, de ambiência, porque a gente vai precisar sair da vida de amadores, vai precisar sair da nossa juventude, né? E não dá mais para ficar ali de conversar, de frosô com a infantilidade do amador, né? A gente vai precisar se cercar de melhores companhias, de melhores influências, de melhores influências, acho que essa é a palavra, para a gente então caminhar e construir a nossa identidade profissional como deve ser e viver a nossa vida de verdade, né? A nossa vida real. Essa é uma das partes que mais dói, sim. Trocar de pessoas é doloroso. Principalmente se não há um racha, não há digamos assim, uma briga que justifique, né? Porque às vezes quando há uma briga, uma ruptura, ok, a gente assimila aquele evento da vida, né? Mas esse afastamento quase silencioso, né? Aliás, muitas vezes silencioso, ou as pessoas se afastam, ou nós precisamos tirar o nosso time de campo, isso sim, é doloroso, porque é uma perda de afeto, é uma perda de referência de algo. Vou passar um batonzinho, tá, gente? Não há motivo aparente, nem para elas, nem para nós, a dada altura. É isso. É tipo uma sincronicidade avessa. Do mesmo jeito que a sincronicidade começa a mostrar coisas, ela também começa a levar coisas, né? Começa a levar. Não é bem aceite. Não, Olga. Não é bem aceita esse distanciamento, esse silenciamento, né? São separações. E se a gente for do time dos emocionados apegados, bom dia, Márcia Ribeiro, bem-vinda. Se nós formos do time dos apegados, dos emocionados, sempre que nós precisamos trocar de pessoas, dói, é doloroso, é triste, mas às vezes é preciso, porque se a gente está vivendo uma vida falsa, né? Se a gente está nessa carreira falsa, nessa vida de amador, se a gente está nessa infância psíquica na direção da nossa realização, a gente precisa de crescer,
Se a gente tá nesse caminho, tá disposto e quer, e chegou o momento, porque é como o crescimento físico mesmo, ele se faz, né? A gente pode espernear, pode resistir, mas ele vai se impor, o amadurecimento vai se impor. Quem é mãe aqui vai saber do que eu tô falando, né? Eu sempre falo assim, sempre que eu olho uma mulher mãe, ou uma mãe que eu conhecia antes de ser mãe, ou que eu vejo foto, a cara da pessoa é completamente diferente. Não só porque passou o tempo, envelheceu, não tem a ver com isso. É a expressão, é o nível de amadurecimento que o cuidado de um outro ser impõe a uma pessoa. Ele impõe, não é assim, ah, não, eu tenho filho, mas não me apetece cuidar. Eu acho que até para as mães que, tipo, cagou e chutou o balde, né, e terceiriza completamente esse cuidado, acho que até para essas, porque eu não sei, deve ficar ali alguma coisa no fundo, no registro, que é uma coisa que vejo também na cara dos pais, mas não é tanto quanto na cara das mães. Chega a ser um peso, mas não é negativo. E o amadurecimento ele faz isso. Então, e como a maternagem, né, ela é irreversível, ela está. Não é, uma vez que se está e decidiu ter, não é um quero ter um filho ou não ter um filho. Já tem. Ou vai, ou cuida, ou realmente abre mão e paga o preço disso. Nessas fica a culpa, pode não ser imediata, mas vem. Sim, essas separações, elas vão gerar culpas, né? Elas vão gerar essa culpa, ressentimento, a sensação de que a gente está deixando pessoas para trás, ou a sensação de que a gente fez alguma coisa para as pessoas se afastarem, né? Mas quando nós estamos nesse ponto de viragem, como acontece também com pessoas quando têm filhos, de todas as mães que eu já ouvi na vida, todas dizem que depois que tiveram filhos, o círculo de pessoas mudou. Mudou. Pode ter sim alguns amigos, né, de antes, amigos solteiro, amigos sem filho, não é que isso não possa acontecer. Mas o grau de implicação da pessoa naquela fase da vida é tão grande que não sobra mesmo espaço para conversinha do copo, entendeu? Não conecta. O meu pai falava isso. Meu pai falava, pessoa casada não tem amizade com pessoa solteira, né? Machistérrimo, obviamente, né? Que Deus o tem em bom lugar. E eu achava isso o fim da picada, né? Ainda acho, se a gente for olhar por esse prisma do machismo. Por outro lado, quando uma pessoa tá numa relação e tá implicada nessa relação, a atenção, o foco dela é um. E enquanto a outra malta tá no date, no aplicativo, tá conhecendo pessoas, tá solto na vida, né? Que é mais do que legítimo. A atenção, eu não, se eu tô com uma pessoa e é uma relação monogâmica, a partida, o meu foco pra estar no aplicativo, no date, encontrando outras pessoas, não sei o que, ir pra night, não sei, a gente não tem largura de banda, não tem largura mental, né? Internet na cabeça pra fazer tudo. Bom dia, Camila. A Sandra tá dizendo aqui, eu ouvi muito quando fui mãe, eu imagino. Agora tá no outro barco. Sim, e quando a gente vai para nossa carreira verdadeira, para o nosso trabalho verdadeiro, para nossa realização, para o nosso chamado, a gente também vai para outro barco. Enquanto a gente tá na carreira falsa, digamos assim, que a gente vai ter o nosso trabalho, faz o nosso negócio, não sei o que, sai, vai pro happy hour com a galera da empresa, do escritório, a gente tá assim na juventude, entendeu? Ê, que legal, vamos aqui, piriri parará, maneiro, né? Preciso beber um copo para esquecer isso aqui, que amanhã já não aguento mais, né? A Olga tá dizendo, mas muito necessário. Sim, quando a gente muda de barco, a gente precisa mudar de tripulação. Vamos pensar dessa maneira, já que eu tô com um barco aqui na cabeça, o workshop vai ser no Rampa, que é a beira-mar, é um restaurante em forma de barco, né? Assim como o barco da Chumaré. Portanto, vamos pensar que a gente mudou de barco.
a gente precisa mudar de tripulação. A gente precisa mudar os marinheiros, digamos assim, né? A gente precisa aprender a navegar, a gente precisa tirar a carta náutica, a gente precisa de outras companhias para navegar naquele barco, naquela rota. Tão simples quanto isso. É doloroso? É. Mas se a gente insiste nas amizades da infância que não acompanham esse caminho, a tendência é a gente permanecer naquela imaturidade psíquica, né? Uma coisa é, nós temos amigos de uma longa data, de uma vida inteira, e que, né, foram acompanhando as mudanças. Os amigos de uma vida inteira, a partida, são os que acompanham as nossas mudanças, né? Porque os que não acompanham ficam lá na época da faculdade, da escola, não sei o quê, né? Do copo. Portanto, então, se a gente tem amigos de uma vida inteira que acompanham as nossas mudanças, pode ser que a gente tenha um dia, um Vale Night, entendeu? Para lembrar a época da faculdade, lembrar a época da escola, faz um encontro de turma. E mesmo assim, quando a gente vai. Eu não vou, né? Primeiro que eu moro longe de todo mundo com quem eu me formei. Mas quando a gente vai em encontro de faculdade, encontro de escola, aquilo é uma nostalgia, aquilo é literalmente viver do passado. Não sei aqui quem já foi, mas aquilo é, é um museu. É um museu. Aquilo é uma visita ao museu. Bom dia, Bruna Kelly. Essa reunião com os amigos antigos, amigos de faculdade, que não permaneceram no nosso convívio, não acompanharam, né? Ou seja, não são amigos nossos, são colegas da faculdade, da escola, sei lá o quê, mas que não acompanharam, né? Não são pessoas próximas. O reencontro com essa malta é um museu, é uma nostalgia, não é a gente volta para aquele estado, né? É um revivalismo de bons tempos que nem sempre foram bons. Nossa, essa conversa dos bons tempos, gente, eu não suporto a conversa dos bons tempos. E o choque é ver que alguns ainda lá estão. Exatamente. Exatamente. E quando a gente faz essa viragem para o profissionalismo, para essa atitude profissional diante da vida, a gente vai se deparar com um saudosismo nosso, às vezes, e a gente vai se dar conta de que a malta que estava no antes, estava no outro barco ou estava na praia, não vai ser a malta que vai estar no barco conosco. Uma ou duas pessoas, talvez, né? Talvez até mais, mas enfim, não vai ser aquele mesmo grupo, não vai ser aquela mesma turma, porque não cabe no barco. Bom dia, Raquel, bem-vinda. Não cabe no barco, né? É preciso a gente ter muita noção disso. E quando a gente migra, também agora entrou a Raquel, que é outra imigrante, é a tentativa de voltar a um lugar onde não queremos estar. Isso. Depois que a gente migra, quando a gente vai visitar o país de origem, pelo menos comigo foi assim e com muitos imigrantes que eu acompanho também. A gente vai visitar, dá ali o saudosismo, ai, nossa, eu quando fui à Volta Redonda ano passado, que eu nunca mais tinha ido, eu faltava lamber a parede da cidade, assim, que era uma coisa, ai meu Deus. Só que ao mesmo tempo, é você estar ali e não estar. Eu sou daqui, mas já não sou. É mesmo uma outra versão nossa. E isso, né, a migração é também uma experiência muito radical, assim como a maternidade, em que depois você não pode desmigrar. Mesmo uma pessoa que migra e volta, ela volta outra. Então, essa volta é uma nova migração. E ela vai recomeçar, por mais que seja o lugar que ela nasceu e cresceu e conhece pessoas e tem família, não sei o quê, ela já é muito diferente. Principalmente se for uma migração longa. Uma coisa uma pessoa vai fazer um intercâmbio de 6 meses. Outra coisa é uma migração longa, de vários anos, e que depois a pessoa regressa, né? É uma nova migração. Esse regresso nunca é um regresso. Na nossa vida profissional, quando a gente vai desenvolver essa atitude profissional diante da vida, é a mesma coisa. É como parir um filho, é como migrar, porque lembra que não é bem uma escolha, não é, eu quero ser médico ou advogado.
Quero ser profissional. Não interessa a merda que eu vou fazer. É ser profissional. É ter esta atitude, esse mindset, essa postura diante da vida. Né? Não é bem uma escolha, é um chamado irresistível. A gente vai, atende o chamado. Não tem volta. Não dá para desver, não dá para desouvir o chamado. Não dá para pular do barco, ok? Ótima metáfora do barco. Não dá para pular do barco. Você pular do barco, vai pular em alto mar. Ninguém vai afogar. Vai dar ruim. Entendeu? A resistência vai te botar ali no redemoinho, ó. Já era, já foste. Né? Vai naufragar. Então, entrou no barco, o barco saiu do cais, é navegar. E é navegar com uma tripulação que faz sentido, né? Os marinheiros precisam estar ali alinhado, remando para o mesmo lugar. Então, a gente fica com esse peso na consciência de deixar pessoas para trás ou se lamenta muito quando elas vão embora. É legítimo. A Sandra falou ainda há pouco. É importante fazer o luto dessas perdas, amizades, trabalhos, relações, situações, grupos. É preciso fazer essas perdas, sim. Por outro lado, a gente não pode ficar apegado a esse cenário que não nos faz navegar. A gente não pode ficar apegado ao cais. A gente precisa se apegar ao barco, né? E quando chegar lá num determinado ponto do destino, se tiver que trocar o barco, a gente troca o barco. Troca e toca, né? Mas a gente não pode ficar apegado ao cais, à praia, né? Tem um poema do Fernando Pessoa que é enorme, que ele, eu agora não me lembro, mas que ele fala, é um poema meio narrativa, que vai falando do pessoal que fica no cais acenando enquanto o barco, né, tá prestes a partir. E o poema é todo ritmado, né, da genialidade peculiar de Fernando Pessoa, é todo ritmado e ele vai falando do que passa na cabeça das pessoas que estão ali dizendo adeus, das que estão no barco e que aquele barco vai partir para navegar a qualquer momento, né? E é isso. A gente precisa tirar a âncora do cais e navegar naquele barco. E vai quem tiver nessa navegação. A gente vai precisar deixar a malta da praia e do cais para trás, né? Isso dói, mas é preciso. Como a nossa Olga aqui disse, é muito necessário, né? Nós já vamos em 52 minutos de live. Não vou passar para o próximo capítulo, que é minha segunda carreira falsa. Desculpa, minha carreira falsa, segunda parte. Bom dia, Graça Tânia. Bom dia, Larissa. Já estou aqui finalizando a live de hoje. Estamos aqui nessa segunda jornada de enfrentamento das nossas resistências, dos bloqueios internos. Estamos falando sobre construirmos uma atitude profissional diante da vida, e profissional aqui no sentido oposto ao de amadores, não só profissionais como alguém que tem uma carreira, mas que é alguém que se relaciona com o nosso chamado da alma de uma forma profissional, né? Objetiva, pragmática, dedicada, implicada, envolvida. E amanhã a gente retoma, amanhã é sexta, amanhã a gente não retoma não, porque, desculpa, amanhã de manhã eu vou precisar levar a Meme lá no lugar que a gente pegou ela. Ela vai precisar ir lá. E então amanhã pode ser que eu não faça live aqui de manhã. Eu aviso para vocês nos stories. Vou pondo aí nos stories e aviso se vai ter amanhã não. Preciso organizar aqui, ver como é que vai ficar minha vida. Mas eu vou ter que levar ela lá de manhã e fica 1 hora daqui. Então não sei se vai rolar a live às 9. Mas eu aviso nos stories, fiquem ligados. Mandem esse vídeo para quem está encalacrado aí com seus limites internos, com seus bloqueios internos. Compartilhem, ponham aí as suas reações. Quando vocês põem reações, o algoritmo muda mais. Renata, a Bruna está perguntando. Eu estou no capítulo Minha Carreira Falsa, segunda parte. É o que a gente vai começar na próxima semana. E o livro, a gente já terminou o Guerra da Arte. O livro que eu estou lendo agora é o Torne-se um Profissional, do mesmo autor, do Steven Pressfield. Deixa eu botar a capa aqui e mostrar para vocês. Eu estou aqui com o Kindle, tá? Então a capa é
é preta e branca, mas é essa aqui, ó, torne-se um profissional. Foi a reedição do Turning Pro, feita lá no Brasil pela editora Cultrix e da Nova Acrópole. E tem o prefácio da professora Lucilena Galvão, é super, super bacana. Não faz mal, Bruna, eu respondo por Roberta, Fernanda e Raquel. São os nomes que as outras pessoas me chamam. Então, assim, eu respondo também, mas não custa nada lembrar, né? Mas é isso. Mandem esse vídeo, compartilhem aí nas suas redes para as pessoas que estão encalacradas com os seus limites internos. Ah, legal, Bruna. Bacana você ter o livro. Então a gente vai amanhã ou depois ler o capítulo Minha Carreira Falsa, segunda parte. A gente tá bem no comecinho do livro ainda. Tá bem? Um grande abraço, ótima quinta-feira na Força de Oxóssi para vocês, que o nosso guerreiro caçador nos traga a caça farta, a prosperidade, a riqueza, nos dê assertividade, inteligência e sagacidade para a gente trabalhar no dia de hoje. Um abraço muito apertado, obrigada mais uma vez por quem esteve aqui comigo. Um beijo muito grande e até breve. Eu ponho aqui nos stories avisando se vai ter live amanhã ou não. Bye, bye!